neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Bom dia com o Senhor Jesus, que a paz, a graça de nosso Deus esteja em cada coração nesta manhã. Hoje nós não estamos ao vivo devido eu estar em trânsito, mas claro, nós podemos deixar aqui então o nosso devocional gravado para que nós possamos todos acompanharmos o nosso devocional, para que você não perca também o seu ritmo, para que você não aproveite então o hábito, pois o nosso devocional está virando um hábito e que você possa então começar o seu dia de forma correta. Lembrando, você está aqui no canal do Tabernáculo da Fé ES. Eu sou o pastor Rubem Júnior e estarei com você nos próximos minutos para que nós possamos juntos meditar na palavra de Deus, orar e, claro, ouvir belos hinos. Eu não posso deixar de pedir, claro, que se você não é inscrito no canal da igreja, se inscreva. Curta, comenta e compartilha. Isso faz parte do pacote. Isso ajuda o nosso devocional chegar a mais e mais pessoas e outras pessoas, assim como você, também receba a mesma bênção. Nós sempre dizemos aqui no nosso devocional que para que você tenha um dia ainda melhor, não que se você não fizer isso, você não vai ter um dia bom. Não, Deus é longânimo e tem graça para com cada um de nós. Mas você quer ter um dia melhor, um dia mais abençoado, um dia mais feliz? Então, primeiramente, ore. Agradeça a Deus pela noite que você passou, agradeça a Deus pelo dia que você vai passar. Independente de como você o classifique no final do dia, eu tenho certeza que Deus agiu em seu favor, eu tenho certeza que Deus já te abençoou e vai te abençoar. Segunda coisa, leia a palavra de Deus. Não somente leia como um livro, qualquer, um mero livro. Leia a palavra, leia as mensagens do profeta e, claro, medita. Extraia dali algo para a sua vida e ponha em prática. E terceira e última coisa, ouça um belo hino. Esse hino vai te energizar, esse hino vai te deixar feliz, esse hino vai te deixar motivado para enfrentar toda e qualquer coisa que vier pelo seu dia. Então, vamos realizar esses 3 passinhos para que nós possamos, então, agradecer e ter as bênçãos de Deus ainda mais sobre nossas vidas. Começando pela oração, Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa hora tão especial, ó Pai, tão sublime, no qual nós agradecemos ao Senhor pela noite que nós passamos e pelo dia que nós vamos passar. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por ter nos guardado, ter nos livrado de todo mal, ó Deus, e no meu caso em especial, e ter me livrado durante a noite na minha viagem. Pai Santo, toma-nos em tuas mãos agora, ó Pai, para mais esse dia que vai começar. Nós já agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nós já agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, por tudo que vai acontecer, pelos problemas que nós vamos ter, pois sabemos que teremos a solução vinda do Senhor. E isso nos deixa mais tranquilos, isso nos deixa mais confortáveis em tua presença. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, cobre cada um com teu sangue, dê-nos da tua graça e do teu entendimento, dê-nos cada vez mais de ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, normalmente nós temos ali o nosso momento interação, o nosso momento bom dia. Se você não deixou aqui no nosso chat o seu bom dia, então deixe. Se você vai assistir esse devocional depois, coloque aqui nos comentários, deixa o seu bom dia, deixa o seu pedido de oração, porque isso faz parte. Não coloque hoje em específico, não coloque o seu pedido de oração no chat, porque quando terminar essa transmissão, ele apaga o chat e eu não consigo visualizar. Quer deixar um pedido de oração hoje? Vem aqui nos comentários e deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Assim que eu tiver acesso à internet, assim que eu ver o seu pedido, pode ter certeza que eu vou orar, e eu tenho certeza que você fazendo o seu pedido de oração com fé, e eu juntando com a minha fé, eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Então hoje, como é uma gravação, como é gravado, coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração para que nós possamos então ver o Senhor Jesus operar sobre a sua vida. Bom, irmãos, vamos lá. Hoje o título do nosso tema é Eu conheço o Senhor Jesus Cristo. E você? Eu acho que o ponto fundamental aqui é a pergunta, né? E você? Você conhece o Senhor Jesus? Irmãos, é muito comum nós julgarmos que conhecemos alguém, às vezes por
conhecer a sua história, às vezes por ver passando em nossa rua, principalmente naquela cidade do interior, naquela cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Só que o mesmo todo mundo conhece todo mundo, só que de fato as pessoas não se conhecem muito bem, não se conhecem tão profundamente. Ou seja, um de vista, outro que conhece a história, outro que ouviu falar que fulano de tal conhece. Agora, fato é que conhecer ao Senhor Jesus não é meramente conhecer as suas histórias ou saber a respeito dele. Ponto. Quando nós temos uma experiência de fato com o Senhor Jesus, uma experiência com Ele, no qual nós podemos ajoelhar e falar com Ele através da nossa oração, nós já temos vivido algo no qual nós vimos o Senhor Jesus agir em nossa vida diretamente, é uma forma de nós conhecermos ao Senhor. É uma forma que nós temos e nós podemos testificar que de fato Ele existe. As pessoas, por exemplo, que não creem em Deus, os famosos... Esqueci o nome que é dado. Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome. Os ateus. Não estou ficando tão velho. Os ateus, eles não creem em Deus. Eles não creem. E aqui deixa eu colocar um ponto que é interessante nós trazermos aqui para nosso devocional. Segundo eles falam bem assim: eu não creio nesse ser místico, nesse ser místico que as pessoas falam que crê. Agora, você observa que o fato deles não crerem em um ser místico, mas quando eles têm uma experiência, e aí nós temos vários relatos de pessoas que diziam ser ateus, e quando eles tiveram de fato uma experiência de vida, uma experiência com Deus. Quando eu falo uma experiência, irmãos, eu não estou dizendo que eles creram na mensagem, foram... Não, calma, nós vamos chegar lá nesse ponto, mas o que eu quero trazer aqui é quando eles têm uma experiência sobrenatural, vamos colocar assim, sei lá, um acidente no qual ele viu a sua vida quase ir, agora... Você observa que eles acabam depois crendo em Deus? Agora, aqui é o nosso ponto onde nós temos que chegar. Quando nós falamos que conhecemos a Deus, é que de fato nós temos um relacionamento que uma vez que nos transformou em algum momento. Ou seja, você não pode dizer que conheceu a Deus se você de fato não tem esse relacionamento com Ele. Você não pode dizer que você conheceu a Deus se você não teve uma revelação. E aqui está a palavra-chave, a nossa base do nosso devocional. Você só de fato conhece a Deus quando você tem revelação de Deus. E para isso, irmãos, nós vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 16, começando lá no versículo 15. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 15. Nós vamos ver uma experiência, nós já conhecemos essa história, já é pregada, já é bastante conhecida, bastante falada, mas eu quero trazer aqui hoje dois personagens. Nós vamos trazer aqui, que é Pedro, e o segundo, quem vai trazer para nós é o nosso profeta, irmão Brana, que é Paulo. Mas vamos primeiro nos concentrar aqui, Mateus capítulo 16, versículo 15. É sempre importante que você traga para o nosso devocional a sua Bíblia, seu bloquinho de anotação, para que você possa anotar, para que você possa fazer o seu destaque. Observe uma coisa. Mateus capítulo 16, versículo 15 diz assim: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Observe que Jesus estava questionando aos seus discípulos, perguntando quem ele achava que ele era. Porque se você ler um pouco antes, você vai ver que alguns diziam que ele era uma coisa, outros diziam que ele era outra. E aí Jesus está perguntando: e vocês? Se nós pudermos trazer para o nosso devocional com a licença da palavra, ele estaria perguntando: vocês me conhecem de fato? Vocês sabem quem eu sou? Observe lá, versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, agora observe uma coisa. Pedro não respondeu isso apenas porque ele sabia que Jesus queria ouvir aquilo. Pedro, ele respondeu aquilo, lembrando, Pedro, ele era judeu, e como judeu que ele era, ele
em tese, não poderia aceitar a Jesus como sendo o filho do Deus vivo. Agora continua aqui, ó. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue. Ou seja, não foi o conhecimento, não foi a tradição, não foi os relatos históricos. Quem revelou para Pedro, irmãos? Mas meu Pai que está nos céus. E aí observe uma coisa: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui eu quero destacar uma coisa, irmãos. Volta no versículo 17, para que nós possamos entender o versículo 18. Baseado em que Pedro revelou e falou que Jesus Cristo ele era filho de Deus. Segundo a Bíblia e segundo o que Jesus falou, foi o Pai que revelou a ele. Ou seja, a revelação. Pedro teve uma revelação quem era Jesus. E aí, o que Jesus está dizendo? Olha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus não está edificada em Pedro, como alguns dizem. A igreja do Senhor Jesus, deixa eu voltar aqui grandão com os irmãos, ela está edificada sobre a revelação que Pedro trouxe, que Pedro teve. E aqui tem um ponto, irmãos. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é edificada sobre a revelação da palavra dele. E aqui tem um ponto. Vamos agora no momento de alegria. Nós fomos revelados. Nós precisamos ser cristãos revelados. Porque senão, irmãos, nós de fato não podemos conhecer a Deus. Não adianta você dizer, olha, eu conheço a Deus, eu tenho um relacionamento com Ele, se você não tiver a revelação. Entende aonde nós precisamos de chegar nesta manhã, meu irmão, minha irmã? Entende quão precioso, quão valioso é a revelação que nós temos da palavra de Deus? Que coisa maravilhosa! Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos pela revelação da Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que nós temos alcançado de Ti. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, cobre-nos com Teu sangue nesta hora e nos ajude, ó Pai, a termos revelação da Tua Palavra no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, antes de nós irmos para o nosso momento de ler a palavra, ou melhor, ouvir um belo hino, nós temos aqui no nosso ao vivo, normalmente, eu interajo com os irmãos pedindo que vocês não somente digite, mas que você declare. E nesta hora, eu vou fazer o mesmo pedido. Então, você declara, se você quiser colocar aqui no chat, ótimo. Mas se você quiser colocar aqui nos comentários, é melhor ainda, para que esse devocional ganhe engajamento e chegue a mais pessoas, e aí as pessoas também consigam ter a mesma bênção, a mesma revelação que você. E aí o que você vai pedir ao Senhor Jesus nesta manhã? Você vai pedir ao Senhor Jesus que Ele te dê a revelação da Tua Palavra. Diga assim, Senhor, me dê a revelação da Tua Palavra. Eu quero ser um cristão revelado. Se você não é um cristão, uma cristã revelada, meu irmão, minha irmã, busque a Deus e tenha certeza que Ele vai te dar. Se você é um eleito do Senhor Jesus Cristo, Ele vai abrir os seus olhos para ver a verdadeira e ter a verdadeira revelação dos céus. Enquanto você está digitando isso, eu quero que você ouça esse maravilhoso hino cantado pelo irmão Elias, aqui no Tabernáculo da Fé de Campinas, São Paulo, o hino Confio em Deus. E você creia, confia no Senhor Jesus Cristo, que Ele te dará a revelação. Confio em Deus, aonde quer que eu vá, na terra firme ou sob o irá do mar, e seja pois aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor.
pela sua mão me guiará, e seja paz aonde for. Confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar, ele guia as águias no espaço ar. Se ele assim cuidar de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja paz aonde for. Confio em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com ele irei sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja paz aonde for. Confio em Deus, em seu excelso amor. Que maravilha! Você pode confiar em Deus? Você pode dar um amém a isso? Confia em Deus, em seu excelso amor. Agora, como que nós podemos confiar em Deus, irmãos? Como que nós podemos reconhecer o amor de Deus em cada uma das nossas vidas? Tendo revelação. Agora, observe uma coisa. Todos, independente de quem seja, diz que serve a Deus. Todos, independente de quem seja, diz que ama a Deus. Eu acho que você quer quebrar uma pessoa, se ela não for ateu, claro, é perguntar se ela ama a Deus. O meu filho, o João, ele vê uns vídeos no YouTube, e aí eles falam bem assim: se você ama a Deus, você vai clicar em se inscrever e você vai curtir. Aí o meu menino, ele vai lá, clica e se inscreve. Se você ama seus pais, clica em curtir. Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, ó. Se você ama a Deus, você vai se inscrever no canal da igreja. Você vai curtir. Agora observe. Vamos lá, irmãos. Conhecer a Deus não é apenas conhecer a Bíblia, não é conhecer a história, não é dizer, não é de boca. De fato, é ter revelação. Foi o que Pedro teve, irmãos. Volta lá no versículo em São Mateus, no capítulo 16, lá no versículo, São Mateus 16, versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui observe, irmãos,
De onde que Pedro tirou aquilo? Quem instruiu a Pedro? A resposta vem na sequência, no versículo 16. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, porque não te revelou a carne e nem o sangue. Não é o que ele achava, não é o que alguém ensinou para ele, não, irmãos. Quem mostrou aquilo para ele foi o próprio Senhor Jesus. E quem vai mostrar para nós, e quem mostra para nós é o próprio Senhor Jesus. Quem nos revela é o próprio Senhor Jesus. Isso deve gerar em nós, irmãos, uma alegria. Isso deve gerar em nós, irmãos, uma confiança em Deus, pois nós temos sido revelados, nós temos tido a visão do que é o Senhor Jesus. Agora, claro, eu não vou ficar somente nas minhas palavras, conforme eu disse, o nosso apóstolo, nosso profeta, ele vai trazer agora um outro personagem que também teve uma revelação. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, pregada em 28 de julho de 1963, lá no parágrafo 242, o profeta diz assim: Vocês notaram? Paulo nunca conheceu a Jesus fisicamente. Paulo nunca o conheceu. A única maneira como Paulo conheceu foi por uma revelação, por uma visão. Está correto? Paulo somente conheceu a Jesus pela revelação, exatamente como Pedro. Por mais que Pedro andava com o Senhor Jesus, mas a revelação de quem era Jesus de fato veio através de uma revelação. Pedro ouvira em carne, mas não o conhecera pela carne, porque Jesus assim disse: a carne e o sangue não revelaria isto a ti, mesmo a minha própria vida não revelou isto a ti, mas meu Pai, que está nos céus, revelou a coisa a ti, porque ele é a palavra de Deus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro não conheceu pela carne, o homem andou com ele e tocou e tudo mais. Paulo teve algo maior do que a qualquer um dos apóstolos, vem? Mas como assim, profeta? Paulo não andou com o Senhor Jesus, Paulo não viu o Senhor Jesus fisicamente, Paulo não viu os milagres do Senhor Jesus. Observe, eles disseram: bem, eu tenho mais revelação do que você, Paulo, porque você sabe, eu andei com ele, eu fui pescar com ele. Um dia, eu ouvi falar, ele se sentou num barco amigo e realmente me falou: vamos aqui e pesquemos nesse lugar, e nós teremos mais peixes. E nós fizemos isto. Está vendo? Está vendo? Nós ouvimos fazer coisas. 246. Paulo, porém, ouviu depois que ele foi morto, enterrado e ressuscitado, e expressou a si mesmo na coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Sabendo, Paulo, sendo um judeu, jamais teria chamado isso Senhor, a menos que ele tivesse visto a expressão: ele regressou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele disse: Paulo, em outras palavras, eu sou o mesmo Deus hoje que foi ontem. Aqui estou eu na mesma luz, a coluna de fogo com a qual Moisés falava na sarça ardente. Não é de admirar que ele pudesse separar a lei da graça. Ali no livro de Hebreus, ele se encontrou com a mesma coluna de fogo e ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui está ele, hoje, da mesma maneira, pela mesma coluna de fogo, expressando-se e vindicando-se o mesmo, revelando o ministério de Deus que tem estado oculto desde a fundação do mundo. Vê isto? Paulo somente conheceu por revelação. Pedro o conheceu por revelação. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você também o conhece por revelação. Não conhece? Não tem a revelação de Deus? Peça a Ele. Ele vai te dar a revelação. Se você ainda está em dúvida, irmãos, se você está em dúvida, peça a Ele: Senhor, revela para mim a Tua palavra. Se você hoje não crê no batismo em nome do Senhor Jesus, se você acha em nome do Senhor Jesus Cristo, se você acha que isso é uma tonteria, peça a Ele revelação. Se você hoje não crê no profeta de Malaquias 4, 5, 6, de acordo com Amós 3, 7, irmãos, peça a Ele, Ele vai te dar a revelação. Ele está pronto para te revelar.
mas basta você querer a revelação. Enquanto você continuar na sua denominação, cegado pelos credos religiosos e não conseguir enxergar o mensageiro de Apocalipse 10:7, Malaquias 4:5-6, irmãos, você ainda não conhece a Deus. Que neste momento você possa meditar nisso. Se isso tocou o seu coração, aqui na descrição desse devocional tem o nosso WhatsApp. Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, entre em contato conosco. Nós temos o maior prazer e a maior dedicação de te responder, de mandar as nossas literaturas, para que você possa ler e acompanhar com a sua Bíblia. Tenha certeza, Deus quer falar ao seu coração. E claro, para nós podermos então irmos para o final, se você não é inscrito no canal, mais uma vez, isso é importante, irmãos, para que o canal tenha engajamento, o devocional chegue a mais e mais pessoas. Então, não curtiu ainda? Não deixou o comentário? Deixa, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vamos então nos encaminhar para o final. Se você tiver o seu pedido de oração, não colocou aqui nos comentários, então traga ele à sua mente, creia que o Senhor Jesus Cristo vai operar, eu vou juntar com a minha fé e nós vamos orar, tendo a certeza que Deus vai nos abençoar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora tão sublime, meu Pai, tão especial, no qual nós acabamos de ouvir a Tua Palavra, agradecemos ao Senhor por tudo, ó Deus, agradecemos ao Senhor pela saúde, pela vida e principalmente agradecemos ao Senhor pela paz. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça e principalmente a Tua misericórdia, para que nós possamos, ó Deus, alcançarmos cada vez mais a revelação de Ti, ó Deus, pois somente o Senhor pode nos revelar. Deus Santo, Deus Poderoso, toma-nos em Tuas mãos nesta hora e nos ajude. No nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, que vai trabalhar, Deus te abençoe. Lembre-se, onde você colocar as plantas dos seus pés, abençoado será. Que Deus te abençoe, dê um dia abençoado, feliz na presença do Senhor Jesus. Lembre-se, amanhã, sábado, nós estaremos ao vivo no nosso devocional itinerário. Enquanto isso, eu estou terminando de chegar, eu tenho certeza que Deus me guardou nessa viagem. Então, deixa aqui o seu amém, deixa aqui o seu comentário. E claro, você, meu irmão, minha irmã, que vai estudar, que Deus te abençoe, que Deus possa colocar em sua mente um filtro para que você possa aprender o que é necessário, o que é ruim, jogar por terra. Então, que nós todos tenhamos um bom dia na presença do Senhor Jesus.